Graça e paz, Igreja do Senhor. Graça e paz, você também que está assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Romanos capítulo 12. É uma palavra que mexe muito com o meu coração, com a minha vida e com a vida da minha casa, com a vida da minha esposa, do nosso ministério. Essa palavra ela traz uma modificação, uma transformação, mais do que uma mudança. Que uma mudança você pode alterar qualquer coisa de lugar e depois retornar aquilo, afinal de contas foi só uma mudança. Agora uma transformação, ela mexe na sua estrutura, e essa palavra fez muito isso conosco, ela mexeu na nossa estrutura. Está em Romanos 12, capítulo, versículo de 1 a 2, nessa versão fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não seja conformado com este mundo, mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós estamos vivendo hoje, desse contexto, ela está fugindo um pouco disso. As pessoas elas não querem mais viver essa transformação mediante a sua palavra, a palavra do Senhor. Elas querem viver essa transformação mediante a sua palavra. Aquilo que eu trago de entendimento à palavra de Deus e aquilo que eu trago de entendimento ao mundo que me cerca. Então, o que eu faço com isso? Eu trago um favorecimento pessoal. E aí eu entro naquelas palavras mágicas que a gente ouve nas igrejas, tipo, não é assim que eu entendo, não é assim que eu vejo, depende da ótica teológica que você está olhando, sendo que a palavra é muito expressiva e muito verdadeira e muito simples de entendimento. A palavra nos diz para nós transformarmos o nosso entendimento. Significa que o teu entendimento anterior ele não era e não é comparado para o alcance do que é perfeito, agradável e da vontade de Deus. Ela precisa ser transformada. Esse comparativo do que você pode vir ser com aquilo que você é, ele vai te propor isso, e o que você vive hoje você não consegue chegar a isso. É isso que a palavra nos dá. Nós temos que nos entregar, e quando falamos de sacrifício, realmente é mudar aquilo que nós pensamos hoje como igreja. Irmãos, eu tenho visto pessoas no seu inconsciente atribuir erros ao próprio Jesus. Porque quando a pessoa começa a falar algo tipo, eu não vejo dessa forma, não é assim, eu começo a ver um Jesus meio que rebelde, aquele Jesus que não quis acatar a ordem do Pai, e aquele Jesus meio que mimado e fala assim: olha, eu vou morrer porque o Senhor falou que eu vou morrer por aquele povo que está lá embaixo. Eu até gostei um pouco deles, mas de cara eu vou falar o seguinte: eu vou acabar com a ordem que o Senhor instituiu lá, e eu vou montar uma outra ordem. E essa ordem seria de tudo, desde a sua postura presencial dentro de um culto, a uma postura de relacionamento com outras pessoas. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Enquanto Deus ele chega e institui a sua presença de maneira magnífica e assombrosamente poderosa e maravilhosa, nós colocamos Jesus como um cara simples. Mas a simplicidade no Jesus, ela afeta a magnitude de quem é Deus. Então eu coloco ele meio simples, tipo assim, não interessa como você se comporta ou como você se apresenta, contanto que você seja de Jesus. Não interessa se Deus, o Pai dele, chegou e falou assim: não, na minha presença você tem que estar nesse tipo de postura. Não interessa. Parece que Jesus fala que você pode estar com qualquer tipo de postura na presença dele. O importante é você estar em Jesus. Não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que o Senhor não veio destituir nenhum tipo de lei, ele veio cumprir a lei. E eu não falo para nós irmos para a lei, não é isso, mas eu digo que nós temos posturas, comportamentos que como igreja nós estamos deixando para trás. Nós estamos deixando um relacionamento verdadeiro para ocupar pensamentos psicológicos e filosóficos dentro da nossa igreja. Sabe quando você começa a lutar por uma ideologia
E são pequenas coisas que começam a destruir aquilo que nós estamos vivendo como igreja. São pequenas coisas, não são coisas grandiosas. Que essas pequenas coisas vão corromper as coisas grandiosas. Então, quando eu já vi, por exemplo, a instituição do batismo em si, feito de qualquer forma. Eu já vi ceia feito de qualquer forma. Louvores feitos de qualquer forma. Pastores pregando de qualquer forma, membros se comportando de qualquer forma, tudo por um contexto almático, que é o contexto desse amor sabe, amor assim, embebecido com a alma, que a minha alma anseia, mas é por caridade, pelo amor fraterno, pelo amor. Eu necessito de um amor palpável para que a minha alma seja adulada e não convertida, sabe? O amor ágape, o amor de Deus que vai chegar em mim e dizer: eu te amo, por isso eu quero que você mude. Então, quando esse contexto desse versículo entra na nossa vida, ele traz uma mudança muito grande, porque nós começamos a perceber que o que nós estávamos vivendo não era algo que agradava ao Senhor, não era algo agradável nem perfeito ao Senhor, era algo para nós perfeito e agradável, porque eu poderia me colocar diante de Deus de qualquer forma. E quando eu trabalho na justiça de Deus e na justiça de Jesus para com a humanidade, eu fico pensando, até quando nós iremos deturpar essa justiça de Deus? Até quando nós, como igreja, iremos deturpar essa justiça que o Senhor instituiu para nós? Até quando nossa postura dentro do culto ainda vai ser um show, uma apresentação? Não é mais um regalo, não é mais um regozijo na presença de Deus, não é mais uma percepção de uma reunião fraterna, uma reunião onde nós vamos nos compadecer uns dos outros, mas não, uma reunião onde nós vamos fazer uma medida de louvores, de cenários, de pregações. Nós não saímos mais de casa com essa intenção. Então, são poucos lugares e poucas pessoas que eu vejo que o seu coração está muito aberto a esse tipo de transformação. Nós estamos vivendo um contexto de mundo muito esquisito, um contexto de mundo que está se cumprindo as Escrituras. E eu juro para vocês que eu nunca pensei que eu ia viver isso. E olhando para esse contexto, eu vejo quando lá em Lucas fala que esses dias serão como a época de Noé. E essa época de Noé, as pessoas se darão casamento, bebê, festejar, tinham a vida. Mas esse versículo, o contexto que eu vejo é fora do contexto da vida de Noé. Não é no tempo de Noé no sentido que Noé fazia isso. Não, era um sentido de Noé onde ele estava vivendo como um tempo. Mas a vida era externa a Noé. Então, a vida de Noé era como aqueles que estavam ali firmes diante do Senhor, com uma postura correta diante do Senhor e pedindo para as pessoas se voltarem a Deus e entenderem, se converterem, que o Senhor irá destruir tudo aquilo. E eles simplesmente negavam toda essa existência por seu próprio bel prazer, por seu próprio entendimento. E viviam como se nada fosse acontecer. E eu acredito que uma das angústias maiores naquele tempo não foi ter a fé e a certeza de uma construção de uma arca. Que quando nós estamos construindo algo, é muito bom, irmãos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar projetos nas igrejas. Eu adoro fazer projetos para as igrejas. Apesar que muitas igrejas não aderem aos projetos, porque os projetos sempre têm cunho social. São projetos que mais de doação do que de recepção, no sentido de gasto. Então as pessoas não gostam muito dos projetos referente a isso. Algumas igrejas não conseguem exercer esse projeto. E eu entendo isso quando se fala de Noé. Então eu imagino Noé naquele projeto executando de Deus, e a angústia maior foi quando tudo acabou. O projeto acabou. Aquilo que Deus falou que ia fazer, fez. Se cumpriu ali sobre a vida de Noé.
fez a arca, trouxe animais, tudo, o projeto está concluído. Falta agora a finalização, no sentido da parte de Deus agora. A parte de Noé está toda feita. E eu acredito que a angústia dele foi aquele tempo de espera dentro da arca. A vida dentro da arca, tudo pronto, tudo fechado, e esperando Deus agir. Entenda isso, a igreja hoje, ela precisa entender esse tempo de espera. E você não precisa fazer nenhum tipo de malabarismo para que as pessoas entendam isso. Faça o que Deus pediu para você fazer. Viva o que é perfeito e agradável da vontade de Deus. Viva isso. Não deturpe a pessoa de Jesus com as insanidades desse mundo. Não deturpe Jesus com as insanidades almáticas desse mundo, as necessidades almáticas que as pessoas têm, que líderes têm, pastores necessitam ser vistos, ser lembrados, ser taxados como o pastor. Parem de olhar isso, de olhar essa performance, e comece a olhar que a arca está se fechando e eu tenho que esperar o que Deus vai fazer, porque Ele vai cumprir aqui. Eu tenho que pegar toda a minha filosofia, o meu pensamento humano, carnal, e deixar transformado na mão do Senhor. Deixar totalmente linkado. Eu vou linkar a vontade que Deus quer para a minha vida. Eu tenho que entender isso. Jesus não é um filho mimado que veio mudar a história da igreja. Ele é um filho que veio cumprir aquilo que o Pai determinou. Ele veio trazer salvação e redenção para um povo que estava fora da arca, fora desse contexto que o Senhor busca tanto e quer te trazer para esse contexto. Então pare de fazer Jesus um irresponsável que te abençoa com coisas mundanas, que te traz prazer com coisas mundanas porque Ele te ama. Pare de achar que Jesus é irresponsável de fazer você prosperar no meio de coisas que não pertencem a Ele ou externo à arca. Pare de achar que é Ele que está te dando isso. Pare de achar que é Deus que está te prosperando onde há negligência, onde há roubo, engano. Pare de achar isso. Jesus não é isso. Jesus não é um filho mimado que veio destruir a presença de Deus. Pare de achar que você pode ir a qualquer tipo de reunião como você acha que pode. Sabe? Pare. Respeite a presença de Jesus. Respeite a presença de Deus naquele local. Respeite de quem é a pessoa de Jesus que quer te transformar. Pare de fazer malabarismo com a palavra do Senhor e pegue a verdade. Esses dias eu tenho visto tantos pastores, amigos, pregando a verdade, falando a verdade, se debruçando sobre a palavra com verdade. Mas também eu tenho visto tanto enganadores, pessoas enganando a igreja, e a igreja querendo ser enganada, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E parece que a igreja não quer conhecer a verdade. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não permita que ninguém, nem pastor, nem irmãos, nem amigos, nem família te afaste daquilo que é perfeito e agradável ao Senhor. Coloque a sua mão, coloque a sua vida, coloque os seus pensamentos no Senhor, para que você possa viver isso. Irmãos, existe desculpa que no céu não vão colar. Não é assim que eu entendo. Você não pode me julgar. O meu pastor conhece a minha vida e entende. O meu pastor permite. Eu olho dessa forma
aquilo que eu aprendi teologicamente, são desculpas que não vão colar. Não vão colar. Que a palavra é clara. A palavra de Deus diz que cada um vai dar conta da sua própria vida perante Deus. Por isso que não existe, nem eu, ninguém vai assumir a sua conta. A conta é sua. A conta é sua. Como diz um pastor, Anderson, o boleto chega e esse boleto você vai ter que pagar. Então eu quero dizer que nesse dia, observe o tempo. Observe o tempo. Observe as horas. Observe em sua volta. Observe as pregações. Seja um beriano. Observe as pregações. Os contextos que estão sendo pregados. Observe quem está falando. Se está vivendo o que está sendo falado. Hoje é tão fácil, você pode acompanhar a vida de qualquer um na rede social. Para que você não se sinta enganado e achar que você tem uma justificativa no céu de chegar perante Deus e dizer: foi a mulher que tu me deste. Isso não vai rolar. Então que a graça do Senhor Jesus esteja com você, que a consolação do Espírito Santo esteja com você, e que o amor de Deus, que é o que se fez carne, que habitou entre nós, para te trazer vida e salvação, seja convosco, hoje e para todo sempre. É o que eu desejo, é o que eu espero, que cada um de nós possamos seguir. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.